Passei um bom tempo com ele, fiquei muito feliz em conversar aquele dia, inclusive na casa dele, nós fomos lá, não lembra aquela vez que nós fomos lá no Mão Jonas? Que teve, ele fez aquela, que estava o cantor de fora, lembra que tinha um irmão magrinho, assim um porte um pouquinho a mais do que o senhor, assim, mas esguio, se apresentou como pastor, o Wilson. Então, aquele irmão faleceu, né? E fiquei muito pensativo nisso, né? Como a gente sabe, mas enfim, não é nunca gostoso falar isso, né? Para morrer basta estar vivo, né? Mas uma pessoa assim que apresentava uma saúde normal, né? Como estamos vendo os irmãos aí, ele estava, né? Não era idoso, não era idoso. Ele deveria ter no máximo uns 60 anos por aí. Não sei precisar a idade dele não, mas ele não se aparentava ter tipo 65, não aparentava. Ele aparentava ter uma idade assim nova e faleceu. Daí o irmão Jonas comentou comigo, conversei com ele e ele passou a noite no velório, né? E ele comunicou comigo que não estaria. Por isso estou justificando até a ausência do irmão Jonas, que sempre está com sua esposa, com seu filho, às vezes com seu pai, com sua mãe, nos cultos de terça-feira. E hoje nós vamos sentir a ausência dele. Mas nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Vamos resumir o culto hoje já num louvor e já vamos entrar na palavra do Senhor para uma meditação, para nossa edificação. Hoje eu quero entrar alguma coisa bem relacionada a um assunto muito pertinente para a nossa edificação. Eu quero, então, vou aproveitar, né, já esse momento, pedir ao irmão Ronaldo que muitas vezes nós não podemos deixar isso de lado, né? Já recolha as ofertas nesse preciso momento, que nós já vamos cantar ao Senhor, né? Vamos cantar de número 17, número 17, muito conhecido, né? Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce para mim, Jesus me convida que eu suba para si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bem diz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me traze aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Amém? Eu até entendo que o autor desse hino é desconhecido, viu? Porque eu gostaria de conhecer. É um dos hinos que eu vejo uma poesia assim tão atual, escrita de uma forma tão pura, de um coração tão tocado por Deus, especialmente essa última estrofe: minha alma ansiosa já quer percorrer. Imagina a comunhão dessa pessoa, né? Já querendo andar por essa senda gloriosa, né? Ele chama isso de senda gloriosa, que eu hei de ver, né? Meus irmãos, nós estamos. Eu já vou começar a fazer um comentário, né?
que eu vou falar. Nós estamos hoje, mais do que nunca, eu particularmente, revendo o ser igreja. O ser igreja. Né? Nós já tivemos muita definição de igreja, mas uma das melhores dela é: igreja sou eu, igreja é você. Né? Principalmente quando alguém pergunta assim: de que igreja você é? Eu, particularmente, tenho essa resposta: igreja sou eu. Eu tive uma experiência muito gloriosa na vida de reconciliar uma pessoa, não vou dizer o nome aqui, mas pode ter certeza que eu estou falando diante de Deus. A pessoa estava próximo à morte e eu tive, posso dizer assim, o privilégio de, poucas horas antes dessa pessoa morrer, eu fui falar com ela. Aí a pessoa dizia da necessidade de uma reconciliação. Em um determinado momento ela falou assim: mas eu não tenho como ir à igreja. E eu disse para ela: a igreja sou eu. A igreja está aqui. Porque Jesus, ele simplificou a igreja dizendo: onde estiver dois ou três. Né? Ali está a igreja está aqui. Está aqui. A igreja está aqui. Nessa composição de comunhão, a igreja ela é uma realidade. Né? E essa pessoa, que não vou citar o nome, né, ela, num determinado momento, em que ela já estava aproximando da morte, eu reconciliei essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Acontece que a pessoa perguntou: mas e como é que eu faço agora? Em um determinado momento ali, que ela queria confessar os seus pecados. Aí eu fiz o seguinte: Deus me deu uma sabedoria. Eu disse: eu vou me ausentar aqui agora e vou te entregar na mão do Senhor Jesus. E eu entreguei essa pessoa para que ela fizesse uma oração. Eu falei: olha, assim como você está me vendo, me tocando, ah, eu vou me ausentar e você vai simplesmente crer que eu estou te entregando na mão do Senhor Jesus. Fiz assim, irmãos. A pessoa, até onde eu sei, se quebrantou muito e dali a pouco faleceu. Isso é muito glorioso para a gente, sabe? É muito glorioso. Por quê? Porque o último passo que um pastor dá é entregar uma pessoa nas mãos de Jesus e deixar isso aí, ela ser recolhida, dá uma consciência, particularmente para mim, foi muito fortalecedor. Depois eu fiz o velório da pessoa e de um tempo para cá eu tenho pensado muito nisso, né? O ser igreja. Cada um de nós somos igreja de Jesus. Eu quero tomar o texto do capítulo 12 de 1 Coríntios 12, e vou fazer mais alguns comentários do que precisamos entender como ser igreja. Então, a igreja sou eu, a igreja é você. Lendo 1 Coríntios 12, nós vamos ver alguns aspectos ou destacar algumas verdades que eu diria que são verdades solenes como igreja. Né? Eu vou, assentado como estamos, ler até o versículo 6, que diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra,
eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Vamos pular agora versículo 12. Versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós fomos batizados. E diz o texto aqui que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Tá? Todos nós fomos batizados. Diz o versículo 14: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Depois eu vou destacar o versículo 24. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinha falta. Ainda vou destacar o versículo 25 e o 26. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Argumentos do apóstolo Paulo sobre a unidade e no texto anterior sobre dons. Nós sabemos que Paulo, ele foi um bandeirante do evangelho, como uma bandeira. Ele levou, o dia que ele pegou o evangelho, ele pegou com a bandeira, ele defendeu o evangelho. Né? Mais do que alguém, hoje, quando se fala de bandeira, a gente só pensa numa bandeira assim, que tremula lá numa haste, né? Mas bandeira é algo que alguém levava para defender, para honrar, para respeitar. Então ela representava. O evangelho para Paulo estava como uma bandeira. Ele é o bandeirante do evangelho. E esta igreja aqui de Corinto é uma igreja que nós prestando muita atenção, vamos perceber que ela é uma igreja que ele evangelizou. Né? E ele escreveu 2 cartas para essa igreja. Nessas 2 cartas, nós percebemos que nessa primeira epístola, ele caracteriza algumas correções para essa igreja. Né? Uma das correções que ele fala enfaticamente à igreja de Corinto é a questão da divisão. Capítulo 1, 2, 3 e 4, ele combate a divisão na igreja. Partidarismo, parte, né? Como se estivesse repartindo a igreja em grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Né? Depois no capítulo 5, se você quiser olhar bem, olha,
já está bem ali, né? Claramente posto no capítulo 5, ele vai falar das questões imorais, problemas imorais, problemas imorais. Desses problemas imorais, no capítulo 6, ele fala de contenda entre os crentes, né? Que é uma das coisas que causa muita divisão, queixas, né? Querelas, né? Até por sinal, quando há um requerente, reduzindo em termos, há um réu. Réu é aquele que está requerendo dele alguma coisa. Então, a justiça requer, então, de alguém, e aquele que é colocado por questões de que a justiça requer dele, então, na condição de réu. Então, ele está colocando até os irmãos na condição de não colocar o outro como réu, né? Como nós lemos no domingo ali, né, irmão Ronaldo? Tiago 4,11, né, que ninguém deve falar mal um do outro. Havia isso aos montes aqui na igreja de Corinto, né? No capítulo 7, são problemas familiares. Você vai aí repaginando a Bíblia e vai vendo como Paulo defendia as questões de organizar a igreja, de fazer com que ela funcionasse de uma forma que não houvesse problemas, volto a repetir, de divisões, problemas de moralidade, né? De imoralidade, que é o capítulo 5, problema de contendas, que é o capítulo 6, e problemas familiares, que é do capítulo 7. Havia até uma questão, que vamos dizer o capítulo 8, 9 e 10, pode ser tratado perfeitamente como liberdade cristã. E eu quero que você olhe para mim um minutinho agora, por gentileza. Uma das mais problemáticas ações do ser humano é a liberdade, irmãos. As pessoas, né, irmão Dilson, via de regra, não sabem viver num sentido de ter a sua liberdade. Olha que aqui entra a questão até de comida, no capítulo 8. Eles não tinham, eles tinham dificuldade até de comer. Por quê? Porque ali os animais eram sacrificados aos ídolos. Eles tinham dificuldade de ter liberdade, né? Como é que você analisa a liberdade? Eu gosto muito que a gente analise a liberdade do ponto reverso do pecado. Por quê? Porque se nós estudarmos o pecado, dá uma sensação de um Deus mal-humorado, especialmente lá no Decálogo, né? Deus começa dizendo: não matarás, não adulterarás, não, né? Dá a impressão que Deus é mal-humorado, que fica estabelecendo tanto não, não, não. Já pensou você ser um pai assim, só viver dizendo não para o teu filho? Deus não é mal-humorado, mas só que as regras existem para criar inteligência no ser humano, né? Porque ele não sabe usar a sua liberdade. E esse capítulo 7, 8 e 9, ele especialmente é um tratado sobre a liberdade cristã. Se você quer um dia estudar sobre liberdade cristã, está aqui, um prato cheio. Lá no capítulo 11, que a gente até usa para ler nos cultos de ceia, né? Vai falar o quê? Falar sobre culto, comportamento no culto. Esses irmãos, eles traziam uns pedação de pão assim, né? Alguns com uma comida mais assim, cada um queria comer assim a sua ceia, né? Olha, estava uma coisa assim desorganizada, né? E é onde veio a expressão de Paulo, né? Fazei tudo com decência e ordem. Né? Por quê? Porque ele está estabelecendo uma correção à igreja de Corinto. Como nós já estudamos muito as cartas de Paulo aos Coríntios, nós chegamos nesse capítulo 12, onde eu acabei de ler. Então, eu li o capítulo 12, que vai falar do quê? Das questões dos dons espirituais e a maneira como os crentes devem tratar
ou dentro do culto, ou fora, no sentido da igreja, ou fora da igreja. Tratar os membros, um com o outro. Parece que hoje a gente precisa rever isso. Começo repetindo o que eu já falei. O ser igreja. As pessoas não estão sabendo mais como tratar os crentes. Alguém acha até crítico que as pessoas já nem mais cumprimentam com a paz do Senhor, né? Bom, deixando isso à parte, porque talvez isso eu seria leviano se eu falasse, né? Vamos ver como é que Paulo diz que nós devemos tratar um ao outro. Então eu quero fazer algumas afirmações aqui dentro desse texto. Então, como Deus me fez um pastor, e eu sou um ensinador, gosto muito, não sou porque digo que sou porque eu gosto dessa área de ensinar. Eu gosto. É uma área, viu, Deus, que eu gosto muito. Eu gosto muito porque eu aprendo quando eu ensino. Eu sou muito edificado quando eu ensino. Então, eu vou fazer algumas afirmações aqui. Então, vamos lá, né? A primeira afirmação que fica bem clara aqui, vamos voltar ao versículo 12 já direto, antes de entrarmos ali nas questões da diversidade de dons. A primeira afirmação que está bem clara aqui é que o corpo é um, mas tem muitos membros. Essa é a primeira afirmação que o apóstolo fala. Né? Os membros, os crentes em Cristo, embora muitos irmãos, nós somos diferentes. Se tem uma coisa que eu aprendi desde cedo, é que nós somos diferentes. Como é interessante olhar isso no corpo, como a gente aprende com o corpo. Somos um, mas temos muitos membros. E como esse conjunto de vários membros no nosso corpo, eles estão unidos, né? E uma coisa que nós vamos aprender, e eu já vou colocar aqui como ensino para nós, é que nunca os membros do seu corpo guerreiam um contra o outro. Não há guerra no corpo. Pode ver. O dedo, a mão, nunca belisca o nariz. Pelo contrário, não há guerra no corpo. Quando você vai tomar banho, se você mesmo esfregar com força, você fala, poxa, né? Quando você vai pentear, capricha. Quando vai andar, tem uma sincronia. Não há guerra. Uma coisa que fica interessante, que aplica para a igreja, é que nunca você vai ver um membro do corpo guerreando contra o outro. Parece que essa lição ainda não foi aprendida no meio da igreja. Parece que hoje a gente está percebendo que as pessoas estão guerreando uma com a outra. E eu questiono daí. Se é meu irmão, por que está querendo guerra comigo? Se eu sou irmão de alguém, e se, como vocês sabem, eu sou irmão de vocês. Nós somos irmãos. Não pode haver guerra. Se os irmãos observarem, até foi matéria que eu defendi na escola bíblica, que é de Efésios 4. Vamos voltar a atenção de novo para esse texto. O que nós vemos em Efésios 4, irmãos, é de muitíssimo valor, muitíssima importância. Nós vemos aqui, meus irmãos, um texto que eu diria solene. Eu diria que temos aqui um texto importantíssimo sobre unidade. E o apóstolo Paulo, ele expõe um pensamento sobre unidade aqui que é digno de muita relevância, de muita importância. Assim, meus irmãos, como nós estamos vendo aqui Corinto, nós vemos também em Efésios.
capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eu falei ali os 11 capítulos de Corinto, aqui são 6 capítulos, mas tem uma divisão aqui. Até o capítulo 3, o apóstolo Paulo, repito, como sendo um bandeirante do evangelho, ele vai defender o evangelho como um plano da salvação. Ele declara que esse plano ele existe antes da fundação do mundo. Nós não podemos compreender o evangelho nessa plenitude. Como é que eu vou compreender o evangelho antes do homem pecar? Antes do mundo existir, Deus já tinha um plano para salvar o homem. Então ele já sabia de tudo, Ronaldo. Sabia, né, Deus? Hã? Deus já sabia de tudo. E o apóstolo, ele defende esse evangelho dizendo: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele declara isso, gente. Quem é capaz de compreender, então, como Paulo compreendia a altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse evangelho, desse amor de Deus? É difícil nós entendermos o evangelho num sentido eterno. Porque se Jesus foi morto antes da fundação do mundo, meu Deus. É? E o que nós vemos? Quando ele termina o capítulo 3, nós vemos que ele expõe isso como um mistério. Ele fala disso, olha o versículo 3 do capítulo 3, ele diz assim, ó: isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. O apóstolo, vocês podem tentar ler por trás disso aqui, quando foi que esse mistério foi revelado para Paulo? Eu acho que foi o tempo que ele passou no deserto. Porque diz que depois, ele vai dizer isso lá em Gálatas, depois que ele encontrou, ou Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, ele ficou 14 anos sem ter essa relação de aproximação da igreja. Então ele ficou, eu acredito que esse mistério, por isso que Paulo tem essa mente tão profunda de conhecimento, que ele chega a chamar isso lá em Romanos capítulo, terminando o capítulo 11, ele diz: ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como de ciência. E ele chama isso aqui de revelação, desse mistério. Olha o versículo 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão. Eu me sinto muito pequeno para dizer para vocês que eu compreendo o que Paulo compreendia. Paulo compreendia muito mais do que nós pensamos. Paulo compreendia o que era a igreja. Paulo compreendia o que era evangelho. Paulo compreendia o que era dons espiritual de uma forma muito extraordinária. Eu sou muito voltado a estudar essas epístolas por causa disso, essa compreensão. Olha o versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outra geração, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos. Eu até vou falar baixinho aqui, ó. Sinceramente. Mas ele diz que foi dada a conhecer aos apóstolos. Agora, o versículo 6 é importantíssimo, capítulo 3, versículo 6. Significando que mediante o evangelho, aí ele vai falar de uma coisa interessante. Judeus e gentios, que eram separados, que eram inimigos. Como é que os judeus chamavam os gentios? De cão, cachorro.
Olha só, quando eles viam um gentil, era como se visse um cachorro. Por quê? O cachorro tinha que ficar do lado de fora. Não tinha comunhão. Não é como hoje o Luluzinho que entra dentro de casa, senta até no sofá, que tem uma comunhão muito grande. Hoje os cachorrinhos têm uma comunhão muito grande com as pessoas. Naquele tempo não era assim, né? Eles chamavam. Agora, o que acontece? Esse mistério é que Deus une judeus e gentios. Aqui está o mistério da igreja, irmãos. A unidade da igreja, um só corpo da igreja. Então, a partir desse momento em que Paulo está ensinando isso, ele estabelece uma marca. E ele vai estabelecer, como igreja, qual é o dever da igreja. Vamos olhar? Olha aí o versículo 1 do capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor. Olha como é que ele fala. Rogo, olha o dever da igreja, que vivam de maneira digna da vocação. Quer dizer, façam digno esse nome cristão. Se você é cristão, ande como um cristão. Não seja alguém que ande como pagão, que ande como um mundano. Você tenha uma chamada, vocação, então ande de modo digno à vocação que foi chamado. Qual é o chamado? Você foi chamado para ser um cristão. Foi chamado para ser um salvo. Você foi chamado para a santidade. Você foi chamado não é para ficar brigando. Agora, será que os crentes estão andando desse jeito? Estão andando, meu Deus, me ajuda. É. O apóstolo então faz um apelo para que vocês vivam de maneira digna do nome de cristão. E a partir de agora, ele entra no outro assunto, de uma forma prática. Aí no capítulo 4 de Efésios ainda estamos. E a maneira prática como ele fala essa vocação, ele começa destacando. Vocês, vamos pular para o versículo 3, pular o 2. Façam todo o esforço de viver unido. Olha o apelo que ele faz. Eu dá a impressão que até a voz de Paulo assim faz a veia dele saltar no pescoço, assim como se ele tivesse: por favor, eu estou rogando, se esforce para não viver brigando, que é uma vergonha crente viver brigando. Sabe, quem é mãe, quem é pai, podia ser pai só de um filho, né? Eu sou de 3. Então não tem problema dele brigar com algum irmão, porque ele não tem irmão, né? Mas quando você tem 2, 3 filhos, de vez em quando dá umas briguinhas, viu, Deus? Dá? Ou não dá, Ronaldo? Lá ninguém briga, não, né? Olha, ainda bem, não está ouvindo. Né? E quando a gente vê irmão brigar, e pai vê assim, os filhos discutindo, como isso mexe com a gente. Mexe. Por isso que Deus disse assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, o esforço da unidade, irmãos. Então, o apóstolo Paulo aqui ele expõe um pensamento de como essa unidade deve ser. Voltando, ele estabelece alguns pontos. Voltando ao versículo 2, ele diz: sejam humildes. Isso aqui é o esforço, irmão. Como hoje as pessoas querem ter razão, são orgulhosas. Nós estamos filmando. Mas é muito sério, irmãos. Especialmente pastor.
pastor se mexeu com ele, ele já sobe no seu empoderamento, porque tem poder, ele é orgulhoso. E muitas vezes, irmãos, é isso que está causando graves problemas. O orgulho da sua posição. O orgulho da sua posição. Para manter a unidade, irmãos, para sermos unidos, o apóstolo Paulo vai dar aqui algumas orientações para essa unidade. O que ele queria com isso? O que ele desejava com isso? Então, voltemos ao capítulo 12 de Corinto. Uma das coisas que acontece bem claro é que os membros do corpo não guerreiam. Já pensou? Se esse pé começar a chutar a perna, de repente meu cotovelo começar a acertar meu rim, de repente minha cabeça começar a dar umas cabeçadas no joelho assim, ó. Daqui a pouco eu estou todo ferido. Membros não foram feitos para isso, irmãos. Paulo retrata aqui que nós devemos, como membro, proteger um ao outro. O corpo, ele é cheio de proteção. A língua sente sede, na hora a mente pensa, a mão vai lá, você bebe água. Todo o corpo é satisfeito. Porque todo o corpo precisa. Se o nariz sente um mau cheiro, já tira o corpo dali. Quem é que fica gostando de ficar cheirando uma fossa? Ninguém. O corpo, ele se protege. Então, essas afirmações do apóstolo Paulo aqui em Coríntios 12, é muito interessante, porque todos os membros deveriam trabalhar para o benefício do corpo. Todos os membros deveriam trabalhar para a paz do corpo. Todos os membros deveriam trabalhar para a satisfação do corpo. O que acontece hoje? Os membros que se desprezam um ao outro, logo dizem assim, ixi, eu nem só faço falta lá, pronto. O outro membro, ao invés de ajudar aquele membro, fala assim, não, é mesmo, você não faz falta mesmo, não. Que, rapaz? Você nem na igreja, não. Você não faz diferença nenhuma. Gente, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para a unidade. Então, cada membro ele tem um valor. Ele é indispensável para o bom funcionamento do corpo. Vou repetir. Cada membro tem um valor. Ele é indispensável para o funcionamento do corpo. Eu não sou alguém que gosta de lamber ferida, em outras palavras, de ficar lamentando. Em outras palavras, como diz a linguagem, ficar chorando pitanga. São palavras, essa mocinha aqui, estou gostando, muito engraçado, são palavras assim de pessoas mais antigas, né? Chorar pitanga é porque a pitanga é uma fruta vermelha, né? Chorar sangue, ficar se lamentando, lamber ferida é assim, ai, tadinho de mim. Eu não gosto disso, mas é lamentável um pastor que gosta de ensino, que aprecia o ensino, não ser respondido pelos membros da igreja. Eu valorizo as pessoas que vêm ao culto de ensino, me dedicando, ensinando, orientando. Mas os próprios membros hoje, não desqualificando ninguém, não estou aqui para fazer isso, expor ninguém ao ridículo, porque se fosse expor alguém ao ridículo, seria mais assim, digamos, uma carnalidade, né? Por exemplo, aproveitar um domingo, todo mundo está cheio, aí eu vou chegar ao rei mesmo, porque esses crentes não vêm, eu poderia fazer isso, virar para o púlpito assim, denunciar os companheiros de ministério. Não, eu não vou fazer isso. Mas o que o membro é? Ele tem que sentir que ele tem um valor. O pastor é alguém que valoriza. Valoriza. No sentido de valor, Jesus disse até que deixa 99 para buscar uma.
Então ele qualifica uma ao valor de 99. Se perder uma moeda, ela acende, varre, busca até encontrar. Isso nós estamos falando no sentido de valores. Ovelha tem valor, moeda tem valor, filho tem valor, membro tem valor. Quando falta alguém, pensa que não, fere o coração do pastor. Fere profundamente. Quando um crente vem, e o pior de tudo é que muitas vezes alguém pede uma carta de mudança, ele chega até a dizer assim, eu pergunto, porque via de regra, eu pergunto, mas por que você quer a carta? Irmãos, olha, não sei, eu sentindo que parece que a gente não tem valor, não estão dando importância para mim. Meu Deus, pensa, é melhor. Meu Deus, eu ia falar uma palavra muito forte aqui, mas quase que é a mesma coisa que tomar um veneno. A gente sente tortura. Por quê? Todos nós somos indispensáveis. Temos valor, temos importância. Então, é essa declaração que Paulo está dando aqui. Né? Vivemos para servir um ao outro. Temos o nosso valor. Somos diferentes? Somos. E por que sentimos falta? Porque aquela pessoa é única. Ele é único. Não vai existir outro. Né? Eu até disse isso para uma pessoa quando eu cheguei aqui. A pessoa disse, tal, né? Enfim, sem expor ninguém. Né? Uma pessoa disse, acompanhar o pastor aí e tal. Eu falei, mas olha, você é o único. Eu não posso. Porque quando o grande problema de passar a igreja para outro pastor é que geralmente os pastores pensam que está passando tijolo, está passando cimento, está passando piso, está passando. Eu estou passando a igreja para você. A igreja ele está referindo a banco, ele está referindo ao ar-condicionado. Eu já deixei bem claro, não, eu não vim aqui receber ar-condicionado, vim aqui receber as pessoas. A gente se esforça daí para conhecer as pessoas, para aproximar, mas via de regra as pessoas parece que hoje elas querem se distanciar. Querem se distanciar. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque nós somos um. Somos uma unidade, somos um corpo, somos uma família, somos um só rebanho, nós pertencemos ao Senhor. Então essa é a primeira declaração que o apóstolo faz aí. Somos membros do corpo de Cristo. Segunda declaração, eu pedi para nós lermos o versículo 14, né? Vou ler novamente, versículo 14 do capítulo 12, que diz: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Quero destacar aqui a palavra muitos. Muitos. Depois dele ter tratado aqui essa questão de unidade, Paulo vai falar aqui sobre a diversidade. Diversidade. Né? Qual é o problema hoje dessa ideia de diversidade? É o problema do descartável. Bom, tudo bem. Hoje nós temos um negócio chamado cartão de crédito. Tá. Veja bem. Eu vou ali no mercado, eu vou ali no shopping. Eu tenho um cartão, eu pego as mercadorias, coloco tudo, vou com o carrinho, chego no balcão, coloco as mercadorias, passa, a pessoa que está atendendo, pega o meu cartão, enfia num lugar que reconhece esse cartão, ela só pergunta assim, crédito ou débito? Aí eu respondo, se é crédito, se é débito. Aí, tiro o cartão e o que acontece? Tirei o cartão, coloquei de volta, levo minha mercadoria, vou embora. Se eu quiser ir no mercado, não falar uma
palavra com ninguém, eu posso entrar. Nenhuma palavra. Eles não precisam saber meu nome, meu endereço, quanto eu peso, se tenho ou não filho, se sou ou não casado. Eles não precisam. Isso aqui, irmãos, se chama individualidade. Eu tenho a minha individualidade. Tudo o que alguém precisa saber de mim já foi registrado e está intrinsecamente nesse cartão. A minha pessoa está aqui. Eles não precisam saber quem eu sou. Mas, em 1960, 1970, o meu pai ia na venda, na mercearia. Eu lembro perfeitamente o nome do dono da venda. Era um português, para variar, o nome dele era Manuel. E é verdade isso que eu estou dizendo. Lá na Praça Farroupilha, meu pai comprava, indo sentido Doutor Alexandre, sentido Quebec, na praça do lado direito tinha a venda dos. Eu lembro perfeitamente, ainda mais que ele tinha 3 filhas portuguesinha, coisa mais linda do mundo, né? Me chamava a atenção os olhinhos dela, que era verdinhos as 3 filhinhas do português, né? E uma delas estudava comigo, que era a Luzia, né? E nós íamos lá. O seu Manuel sabia o nome do meu pai. O senhor Vicente, como é que está a dona Maria? Sabia o nome da minha mãe, sabia o nome dos filhos, principalmente que eles gostavam de Noemi, da Noemi, que era a minha irmã mais velha. Sabia o nome do meu. E sabia o gosto do meu pai. Meu pai gostava muito de moricota. Era umas mexerica? Tem até hoje ainda. Ele, hoje tem aquela moricota que tu gostas, né? E meu pai comprava moricota, porque meu pai gostava muito de moricota, né? E minha mãe gostava muito de melancia, né? Dona Maria, tem uma melancia para Dona Maria, né, que ele trazia da Cobal, ainda chamava Ceasa, que depois veio lá para... Lembra disso, Dilson? Lembra? É bem ali onde é o shopping hoje, o shopping Avenida Centro, ali era Cobal, né? O nome eu não sei decifrar hoje, não consigo dizer o que significava Cobal. Companhia de abastecimento, né? De hortifruti granjeiro, né? Coisas relacionadas do gênero, né? Ele sempre trazia aquelas frutas fresquinhas, né? E meu pai, aquele tempo, o arroz e o feijão era tudo pego assim, né? Numa espécie de copo, né? Uma espécie de pego com um gancho assim, ele pesava, o pai gostava muito de café torrado, comprava café, nós íamos lá, então sabia o nome, sabia o gosto, sabe? Hoje você não precisa mais de nada disso. Você vai no mercado, não precisa o teu nome, não precisa saber por quê? Por causa disso. O que acontece? Esse fenômeno ele está pegando a igreja e pegou a igreja. Assim como as pessoas vão ao mercado, as pessoas querem vir à igreja. Não precisa saber meu nome, aonde eu moro. Essa menina, qual é o teu nome, filha? Nasla. Hã? Nasla Vitória. É Nasla. Assim? Nássila. Olha que nome impressionante. Nássila, mas ela quis me ajudar, você viu que ela falou Vitória. Quer dizer, vai ficar mais marcado como Vitória. Então vamos te chamar de Vitória, porque assim fica mais fácil para mim dizer o seu nome. A Vitória. Se a Vitória entrasse aqui, e como ela entrou, quantas vezes você já veio nessa igreja, Vitória? Mais ou menos assim, conta nos seus dedinhos. Já chega umas 10 vezes, não chega? Já. Alguém já perguntou o teu nome? Primeira vez. Olha só, tá vendo o que é? Esse é o fenômeno de igreja hoje. É como um mercado. Isso que ofende. Isso que está machucando. É isso.
perdoe se eu estou tocando nos teus sentimentos, mas não é como expor você. Mas as pessoas hoje já não querem mais ter um relacionamento de igreja. Ser igreja é participar da vida do outro. Sim, sim, sim. É, talvez, não estou dizendo que isso é um fenômeno local, mas quase que universal. Cada vez mais as pessoas. Então, nós somos membros, somos participante um do outro. Não é fácil, não é simples, não é, digamos assim, comum conversar esse assunto da maneira como eu estou falando. Né? Agora veja bem, essa menina é tão diferente que até o nome dela é diferente. Nássila. É assim? Nássila. É filha de libanesa, né? É ou não? Não, não é, ela não é da. Né? De onde veio esse nome, menina? Não precisa responder agora. Né? Mas as pessoas são também indivíduos, têm suas características pessoais. É isso que Paulo está tratando aqui. Ele diz assim: olha, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos dá nome. Muitos são questões de diversidade, de diferença, de ter características pessoais, de ter função. Agora, já pensou se cada membro realmente pudesse apresentar, como ele está querendo levantar aqui, do ponto do capítulo 12 no início, cada um apresentar os seus dons? Como é que a igreja seria? Meu Deus, a igreja seria uma coisa maravilhosa se cada um despertasse o dom que Deus deu a cada um, mas as pessoas não buscam também com diligência nas suas diferenças de ter um desenvolvimento do seu dom. Hoje, ser pentecostal quase que é uma aberração, porque pensa que receber o Espírito Santo é pegar num fio descascado e ficar elétrico. Por quê? Porque a igreja caiu num sério problema de não buscar o conhecimento da doutrina, especificamente doutrina do Espírito Santo. Voltamos lá para Efésios capítulo 4, para vocês verem o que Paulo fala disso, quando ele está falando de unidade. Ele diz assim, olha, há um só corpo, no versículo 4, e um só Espírito. Então, assim como há um corpo, há também um espírito, mas esse espírito, ele opera em cada um dentro da sua condição de capacidade. E ele vai dizer essa capacitação no capítulo 12 até na multiplicidade de dons espirituais. Alguém fala 9 dons, outro fala mais de 20 dons. Eu acredito que existe. Agora, tem uns que inventam dons também, vamos entender. Né? Tem uns que inventam dons. E é muito fácil hoje, por exemplo, ter dom de revelação. Eu vou numa igreja, eu abro o Facebook da igreja, eu que sou uma mente fotogênica, eu vou no culto, eu consigo descobrir assim, se eu quiser fixar 10 pessoas, o nome dela, eu posso, ó, fulano de tal, Deus está me revelando, eu falo o nome. E hoje tem alguém que está achando que tem esse dom de revelação e ficam assustados. Meu Deus, como é que ele sabe meu nome? Desculpa aí, mas não é esse jeito que o Espírito Santo opera, não. E eu vi acontecer isso, irmão. A pessoa chegar no culto e, meu Deus, aí as pessoas começaram a acreditar. Calma lá, gente. O Facebook também pode ser chamado de Fuxibook. Ele conta pra gente um monte de coisa. Né? Hoje você sabe que
É muito simples. Os dons, irmãos, é muito mais do que essas invenções. Dons espirituais é uma coisa muito, é algo muito delicado, maravilhoso, muito profundo. E ele fala um só Espírito. Por quê? Porque o Espírito não é assim para favorecer o A ou para favorecer o B, ou não, favorecer o pastor, né? Só o pastor que tem o dom. Né? Não, não. Há diversidade, os membros são diversos. Né? E nessa diversidade, irmãos, então volte para o capítulo de novo 12. Pode acontecer então dois perigos. Dois perigos. Primeiro perigo é o versículo 15, olha lá. Preste atenção que tem um perigo aqui, ó, no versículo 15. Diz assim o versículo 15: Se o pé direito, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, qual é o perigo que está aqui? O perigo, irmão, de inferioridade. Por que ele pegou o pé? Porque dentro de uma ideia de inferioridade, o pé é o membro inferior, porque está lá embaixo. E ele não está aqui em cima. Primeira coisa que você olha numa pessoa, quase via de regra, você olha no olho. Dificilmente você olha no pé de uma pessoa. A não ser os chineses, né? Porque os chineses que olham pelo pé da pessoa. Né? Eu não sei porque que chinês olha no pé, mas já ouvi dizer que eles olham muito no pé da pessoa. Eu tive um professor de psicologia que ele disse que lia o comportamento da pessoa pelo pé. Aí depois, no particular, eu perguntei, mas como é que o senhor lê? Porque a leitura psicológica ela é muito do não verbal. Quer dizer, o comportamento das pessoas, pelo psicólogo, é lido não pelas palavras, mas o comportamento é o traço que o psicólogo aprende a ler. Então, quando ele lê, e tem psicólogo que lê o pé, porque ele sabe que o pé, quando ele fica mexendo demais, ele tem uma leitura que é incomodação, né? Dependendo se o pé estiver relaxado, ele fala a pessoa está tranquila. Né? O pé, olha, cada um tem o seu dom. Uhum. Já pensou? Os orientais têm muito isso, como eu falei. Né? Os orientais têm muito isso. Então, os membros do corpo não existem inferiores, eles estão ligados todo um ao outro. Não existe, ele está destacando aqui. E esse é o primeiro perigo de querermos estabelecer inferioridade. Né? Querer dizer, a Vitória, não, ele é um. Né? Pronto. Quem sabe eu estou falando aqui, né, para uma pessoa que Deus pode estar enchendo de dons e eu não estou sabendo? Hã? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Um dia, quando eu estava no púlpito, já era obreiro, lá no Quebec, fui visitado por um pastor que me conheceu de menininho. E ele, surpreendentemente, ele não sabia ainda que eu era pastor no local. Ele, não vou dizer o nome também, que o Dilson vai conhecer ele na hora, se eu citar. Né? Ele sentou no púlpito e falou, quem te viu e quem te vê. Falou desse jeito para mim, sabe, no púlpito. Né? Sabe o que ele rimou, quem te viu, quem te vê? Com essa frase, eu não dava 25 centavos por você. Aí eu gostei tanto da afirmação dele, né? Falei, mas olha, eu acho que o senhor dava muito, porque 25 eu não valia mesmo. Né? Aí ele falou, agora você é pastor. Eu falei, continuo não valendo a mesma coisa. No púlpito eu deixei ele desconfortável. Não, mas agora você é pastor. Eu falei, mas olha, se não é a graça, eu era para estar bem longe daqui. Não, é porque você era um menino que dava trabalho. Pois é, pastor, falei para ele. Nunca a gente deve pensar de alguém como que não vai ser ninguém. Né? Não é que eu sou alguém, mas hoje
Alguém me fez ser alguém. Aí ele falou, aleluia. Falei, glória a Deus. Mas a pessoa ainda estava assim, meio desconfiado comigo, Deus, né? Desconfiado comigo. Então, ninguém nunca sabe, não despreze ninguém, é isso. No corpo de Cristo, não devemos desprezar ninguém. Então, há esse perigo. O ouvido não deve dizer para o olho, porque eu não sou olho, você não tem valor. Da mesma forma, o olho dizer para o ouvido, né? Já pensou se todo o corpo só fosse olho? Que esquisito que seria, né? Já pensou se todo o corpo fosse só orelha? Orelha aqui, orelha aqui, orelha aqui. Tá vendo? Elogiou o pé. Então, veja que cada um tem um valor, né? Exatamente, exatamente. Então é por isso, essa visão do apóstolo Paulo, nós não paramos realmente para entender como ele tinha noção do mistério de Cristo, do mistério do corpo de Cristo. Se todos nós buscássemos compreender esse mistério, né? E o que é interessante é que nenhum membro do corpo procura ser proeminente, quer dizer, mais assim de aparecer, né? Diz que na compra, quem mais gosta de aparecer é o papel higiênico. Diz que em cima ele fica assim, ó, né? E lá, meu Deus, ele tem uma função muito esquisita, né? Mas diz que é o que mais gosta de aparecer. Eu vi isso, sabe? Num comentário de pastor, inclusive, né? No corpo de Cristo, não. Os nossos membros, nenhum quer aparecer mais que o outro, e nem deve querer aparecer mais que o outro, mas existe membros no corpo que Jesus mesmo usou uma palavra que muitas pessoas nem sabem discernir ela, que são membros do corpo chamado escusos, né? Escusos são membros do corpo que parecem não ter tanta importância. São membros do corpo que, na verdade, o Senhor Jesus que fala isso, né? Que tem uma importância significativa. Obviamente que eu não vou aqui trazer um termo mais coerente com esse termo, mas depois, se você quiser, numa particularidade, eu posso falar de determinados membros que a gente até são, como diz, são menos honrosos, que eles não aparecem mesmo no nosso corpo de jeito nenhum. E se alguém desonra o corpo, é quando mostra esses membros, que é vergonha e é vergonhoso. Por isso, o corpo, como honroso, ele se veste, se veste. O apóstolo fala disso, desses membros. Mas veja bem, por que daí eles são honrosos? Porque o nosso próprio corpo cuida dele também, no sentido de ser honrado. Daí vem até a pureza relacionada à sexualidade, porque são membros do corpo que têm relação de funções sexuais. Né? O apóstolo Paulo tem uma noção muito grande disso. Ele fala disso aqui no versículo 23. Olha aí o versículo 23 que você vai entender. Né? Olha aí o versículo 23 comigo. Ele diz assim: e os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especiais honra. E olha, ele vai mais. E os membros que nos são indecorosos, entenda isso, querido. Entenda isso. Ninguém pode desprezar ninguém. Né? Assim ele está falando dos membros honrosos, dos membros não honrosos, dos membros decorosos, dos membros indecorosos. Isso aqui é uma profundidade que nós não temos nem noção de aprofundar. Assim é no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Ou seja, imaginemos um membro na igreja que a função dele é só lavar a patente do banheiro. Alguém vai ter que enfiar a mão ou não. Quando você lava a casa, não tem que lavar a patente também? Tem.
colocar a mão, porque aquele lugar ali é uma relação indecorosa até, né? Que ninguém acha bonito lavar uma privada. Né? Ele está dizendo isso, tem membros na igreja, irmão, que para tanta função, que há até pessoas para esse sentido. Participante o quê? Da igreja. Né? Bom, está aí. Tem um segundo perigo aí, o versículo 21. Agora vem o outro perigo. Ele diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Isso aqui, se existe o complexo de inferioridade, também existe o complexo de superioridade. Diga-se de passagem, um dos membros mais bonitos do corpo é o olho. O olho realmente é. Alguém pergunta assim: então qual parte do seu corpo você gosta mais? Geralmente vai dizer assim: do meu olho. Muitas pessoas acham assim: o olho. E realmente, o traço, tem alguém até que no Facebook só põe o olho assim, né? Que é um traço, ou o sorriso também, né? Os lábios. Né? Esses são os membros que nós queremos achar de dar uma proeminência, uma grandeza, uma magnificência, algo assim que faça ele crescer. Existem membros do corpo que são fracos, têm mais fragilidade. E esses que também são fragilidades, demandam uma certa honra. O olho, ele tem uma certa fraqueza também. Né? Qualquer pancada no olho fica roxo na hora. Qualquer cisco no olho incomoda na hora. Então, o que o apóstolo está destacando aqui? A unidade do corpo depende da defesa que cada membro faz um do outro, ou seja, traduzindo em palavra, uma igreja precisa sempre cuidar um do outro. Isso é unidade. Isso é unidade. E por que não cuidamos? Bom, aí entra várias questões. Uma delas é relacionada ao ensino, à educação, relacionado a desenvolver importância, desenvolver mutualidade. Mas é só o pastor. Irmãos, quando nós estamos lendo aqui, não está falando de pastor. Aqui está falando de membros. Não está destacando dons ministeriais aqui. Se nós formos destacar dons ministeriais, voltemos então para Efésios. Aí sim você vai entender dons ministeriais. Quando você volta para Efésios, Paulo já havia discorrido essa questão dos ministérios. E se você olhar, Paulo antes, espera um pouquinho, vou reservar essa palavra aqui. Eu vou até levantar esse dedinho aqui para mim não esquecer o que eu ia falar agora, senão eu vou perder a minha noção. Então, quando o apóstolo, para mim não esquecer mesmo, porque veio algo no meu coração. Quando o apóstolo aqui está falando aos Efésios, que ele vai falar de ministérios, ele vai relacionar esse ministério apostólico no versículo Efésios, capítulo 4, versículo 10 a seguir. Mas eu vou ler o 11, que é mais fácil. E designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui ele está falando de ministério. Agora, por que o meu dedinho está levantado? Para voltar para o capítulo 12 de Corinto. Por quê? Volte para lá. Se nós estamos falando de dons, de membros no corpo, por que ele já não pula direto para esses ministérios? Olha o capítulo 14 aí de Corinto. Você vai ver o quê? Dons relacionados a ministérios, melhor digo, no capítulo 12 ele fala de dons espirituais e também ministeriais. E por que ele coloca o capítulo 13 entre o capítulo 14 e o capítulo 12?
Porque se lá no capítulo 12 ele está falando de dons espirituais, no capítulo 14 ele está falando de dons ministeriais, né? Eu estou invertendo. No capítulo 12 ele está falando de dons ministeriais, no capítulo 14 ele está falando de dons espirituais, que é línguas, profecias, no capítulo 14. E por que ele coloca o capítulo 13 no meio? Para dar o equilíbrio, quer dizer, mesmo que eu tenha dons, eu, por exemplo, se eu tenho esse dom de pastor, mais propriamente voltado para o ensino, e se você tem o dom de profecias, se você tendo entre eu e você tem o capítulo 13 que precisa ser mediado pelo amor. Que ele fala no capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor. Então entre os crentes deve ter o quê? Amor. Como ele termina o capítulo 13? Ele termina dizendo assim: permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o mais importante é o amor. Voltando ao versículo 25 do capítulo 12, e agora eu termino. Eu termino comentando só o versículo 25 e eu já termino por quê? Versículo 25 ele diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um com os outros. Irmãos, olhem para mim. Olhem para mim que agora eu vou falar um pouquinho mais baixinho. Nós estamos ainda em perigo de divisão. Há muitos perigos na igreja. Há muita carnalidade. Há muita carnalidade. Eu estou chorando isso. Estou lamentando. Não há sentido uma igreja viver isso. Vocês, se viverem, vão ver ainda muitos problemas se isso se desdobrar. Muitos problemas. Isso vai trazer muitas dores, muitas tristezas, muitos problemas. Parece que os crentes estão rasgando essas páginas da Bíblia. Hoje, falar com franqueza, assim, biblicamente, irmãos, sinceramente, eu paro aqui, tá? Vou parar aqui. Eu não sirvo para ser pastor se eu não puder falar segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Eu não sirvo. Eu não quero ser um pastor partidarista que pense assim, não, eu vou pastorear para mim. Não. Eu estou muito triste, vou revelar para os irmãos. Estou muito triste, tenho permanecido com a minha fé na palavra de Deus. Sinto muita tristeza no meu coração. Sinto muita tristeza no meu coração em ver isso tudo. Mas a nossa oração é essa. Rogo pela unidade da igreja. Vamos orar, meus irmãos, como o apóstolo Paulo recomendou ali. Comece com isso, humildade, sabendo tratar, considerando o outro superior a você mesmo. E nessa altura, lembre-se de mim nas suas orações, porque sinceramente, já não está sendo fácil direcionar a vida por esse princípio das Escrituras, por esse princípio da palavra. Não está sendo fácil, né? Se eu, na minha casa, não gosto de ver minhas filhas brigando, e eu exijo em casa mais coisas, tá? Uma das coisas que eu exijo em casa é a gente comer junto, entendeu? Tudo tem que ser feito unido. Eu e minha esposa, graças a Deus, somos muito unidos. Não existe negócio em casa assim, meu dinheiro, teu dinheiro, não. Isso é uma coisa que morreu, foi o meu. Inclusive, né, minhas filhas não é, não. Nossas filhas, nossa casa. Então não tem. Né? Tem alguém que só fala assim, nossas filhas, nossa casa, suas dívidas. Não,
dívida, irmão, veio para provocar isso aí. Nossa dívida. Estão querendo fazer muitas coisas, mas na verdade, quando vem, quer ver trazer a solução. Vamos resolver nossos problemas. Estão querendo dizer, o problema é do fulano, aí divide, aí massacra, aí matam. Oremos, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Nós estamos aqui, nesse número pequeno, mas eu espero que você seja edificado por essa palavra e que Deus ricamente abençoe para que nós possamos viver em amor, viver em unidade, viver debaixo das bênçãos do Senhor. Ronaldo, venha orar em nome de Jesus e nos ministre a bênção para que possamos descansar tranquilos. Graças a Deus, oramos a Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por esta palavra, Jesus. Vem, Espírito Santo, fazer morada no nosso coração. Mudar a nossa vida, Senhor, de dentro para fora, Jesus. Transformar, Senhor, o nosso coração, Senhor. Que nós possamos aprender de Ti, Senhor, que é manso, humilde, de coração, Jesus. Que a Tua igreja, Senhor, venha se despertar, Senhor, para este grande amor, para esta comunhão, Jesus. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, e queremos ser usados por Ti, Jesus. Queremos desenvolver, Senhor, o dom que o Senhor nos deu, ó Pai, para fazer a Tua obra. Nos ensina, Senhor, a amar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a compreender, Senhor, e a entender as dificuldades, Senhor, do outro, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, aonde houver, Senhor, um membro desta congregação, Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor visita cada um deles, ó Deus. Ó Pai, e traga no coração deles o amor, a paz e a comunhão, Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite e que o Senhor nos leve em paz, nos dá uma noite de descanso, de paz e tranquilidade na Tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e todos nós dizemos amém.